Antes de nascer em Belém, Jesus já existia. Mas onde ele estava? O que ele fazia? Quem ele era? Você já parou para pensar que a história de Jesus não começou na manjedoura? A Bíblia revela algo surpreendente. Jesus é eterno, imutável e esteve presente desde o princípio de tudo. Neste vídeo, você vai entender, à luz das Escrituras, como Jesus é o Verbo eterno, o Deus que sempre foi e que continua sendo hoje e para sempre. Prepare-se para uma jornada profunda que vai transformar a forma como você enxerga o Cristo da Bíblia. Diante de tudo isso, precisamos compreender que a eternidade de Cristo não é apenas um conceito teológico abstrato, mas uma verdade que permeia toda a narrativa bíblica e transforma a nossa compreensão de quem é Jesus. Quando falamos que Jesus é eterno, estamos dizendo que ele não surgiu em Belém, mas veio a Belém. Aquele que sempre existiu, entrou no tempo e na história. Ele não foi criado. Ele é o Criador. Ele não começou. Ele é o princípio. Essa verdade é o fundamento da nossa fé. Se Jesus não fosse eterno, ele não poderia ser plenamente Deus. E se não fosse plenamente Deus, não poderia nos salvar. A salvação exige um Salvador eterno, santo, imutável, perfeito, e isso só encontramos em Cristo. Voltemos ao Antigo Testamento. A figura do anjo do Senhor aparece diversas vezes. Diferente de anjos comuns, esse anjo fala como Deus, aceita a adoração e declara a autoridade divina. Em Gênesis 22, ele chama Abraão e diz: "Agora sei que temes a Deus, porque não me negaste teu filho." Esse anjo fala em nome do Senhor, mas também como o Senhor. Isso não é um anjo qualquer. Muitos estudiosos e teólogos ao longo dos séculos concordam. Trata-se de uma manifestação pré-encarnada de Cristo. Ele já estava ali, participando ativamente da história da redenção antes de nascer de Maria. Josué, às vésperas da batalha de Jericó, encontra o príncipe do exército do Senhor, uma figura celestial diante da qual ele se prostra e tira as sandálias, assim como Moisés fez diante da sarça ardente. Em ambas as ocasiões, a terra é santa, a presença ali é divina. Cristo, o eterno Filho, não começou em Mateus capítulo 1. Ele já estava presente em Gênesis, em Êxodo, em Josué, agindo, guiando, salvando. Quando olhamos para a cruz, precisamos lembrar: aquele que foi crucificado não foi um homem comum, foi o Eterno, o Verbo. Aquele que sempre existiu se fez carne para que nós, que somos finitos, pudéssemos ter acesso à eternidade. E é exatamente por isso que a cruz tem poder. Não era apenas sangue humano, era o sangue do Cordeiro Eterno, preparado desde antes da fundação do mundo. Essa doutrina também traz segurança para a nossa fé. Porque se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz Hebreus 13:8, então ele não muda. O Jesus que curou, que perdoou pecados, que venceu a morte, é o mesmo que vive hoje e intercede por nós. Em um mundo instável, ele é a rocha firme. E mais, se ele é eterno, então sua palavra permanece para sempre. Tudo o que ele disse é verdade eterna. Não depende de modismos, culturas ou opiniões humanas. A sua verdade não caduca, não se adapta ao tempo. Ela reina sobre o tempo. A eternidade de Cristo também muda a maneira como adoramos. Em Apocalipse 5, 12, 13, vemos anjos, anciãos e toda a criação proclamando: "Digno é o Cordeiro que foi morto." A adoração celestial não é dirigida a um profeta, a um mestre ou a um líder religioso. É dirigida ao Deus eterno, ao Cordeiro que vive para sempre. E essa adoração não é só para o céu. Ela começa aqui. Quando reconhecemos que Jesus é eterno, que ele é Yahweh, que ele é o Eu Sou, então nossa vida se torna um altar, nosso coração se torna o trono onde ele reina, e nossa missão é fazer o mundo saber que ele vive e reina para sempre. Essa visão amplia nosso entendimento do Evangelho.
O plano de Deus não começou em Gênesis, começou antes de Gênesis. E a redenção, que parece ter seu auge na cruz, na verdade, é a manifestação visível de algo planejado desde a eternidade. Isso significa que nada escapa ao controle de Deus, nada é improviso, nada pega Deus de surpresa. E por fim, isso nos leva a uma decisão. Se Jesus é eterno, se Ele é Deus, se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então a única resposta correta é rendição total. Não há meio termo. Não podemos chamá-lo de Salvador sem reconhecê-lo como Senhor. Não podemos buscá-lo apenas quando precisamos de algo. Devemos adorá-lo como o próprio Deus, digno de toda glória, honra e louvor. Ao entendermos a eternidade de Jesus, começamos a perceber que Ele é o fio condutor que atravessa toda a Escritura, do Gênesis ao Apocalipse. Ele não é um personagem que entra em cena apenas nos evangelhos. Ele é o autor e consumador de toda a revelação. Em Apocalipse 19:13, ele é chamado de a Palavra de Deus, o mesmo título usado em João 1:1. Isso mostra que ele não só fala em nome de Deus, ele é a palavra viva de Deus. A Bíblia, portanto, não é apenas um livro sobre Deus, mas uma revelação progressiva da pessoa de Cristo. Quando olhamos para o Antigo Testamento com os óculos do Novo, percebemos que muitas das ações divinas atribuídas ao anjo do Senhor, ao Senhor dos Exércitos ou até mesmo à palavra do Senhor, são manifestações diretas do Filho Eterno. Veja, por exemplo, Gênesis 18, quando Abraão recebe a visita de 3 homens. Um deles fala com autoridade divina, julga Sodoma e Gomorra, e Abraão o trata como o Senhor. Isso é mais uma evidência de que o Cristo eterno visitava seu povo antes de encarnar, revelando-se em formas acessíveis, porém sempre revestido de glória e autoridade. Além disso, quando olhamos para a jornada de Israel no deserto, vemos outra figura poderosa, a rocha. Paulo afirma em 1 Coríntios 10:4, e beberam da mesma fonte espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Isso é surpreendente. A rocha que saciava a sede no deserto, que era golpeada por Moisés, representava Cristo, o Filho eterno que seria ferido na cruz por nossos pecados e nos daria água viva para a vida eterna. Isso não é apenas simbólico, é literal na perspectiva espiritual e teológica. Essa presença contínua e eterna de Jesus nas Escrituras é também uma prova de que Deus nunca deixou o seu povo sem esperança. Em cada era, em cada geração, Cristo se fazia presente, mesmo que de forma velada, para apontar para o plano eterno da redenção. É por isso que em Lucas 24, após a ressurreição, Jesus caminha com os discípulos de Emaús e abre as Escrituras, mostrando que tudo, absolutamente tudo, apontava para ele. O Antigo Testamento não é uma história antiga, é a preparação divina para a vinda do eterno Redentor. Agora, considere o que isso significa para nós hoje. Se Cristo é eterno, então Ele conhece todas as nossas necessidades antes mesmo de existirmos. Ele sabia de cada um de nós antes que o mundo fosse formado. Isso é reforçado por textos como Salmo 139:16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Isso quer dizer que o Deus eterno, em Cristo, já planejou nossa redenção, nossa vocação e nosso destino eterno. Além disso, a eternidade de Cristo muda nossa maneira de lidar com o tempo. Vivemos em um mundo obcecado com o agora, com o imediatismo, a urgência, o descartável. Mas Jesus nos convida a pensar com uma mente eterna. Ele nos chama para olhar não apenas para esta vida, mas para a eternidade. João 11:25 nos lembra: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
Isso significa que nem mesmo a morte pode nos separar dele. O Cristo eterno é também o Cristo ressuscitado. E nele temos a promessa de vida eterna. Esse entendimento nos traz paz no presente. Saber que pertencemos a um Salvador que não muda, que existia antes de tudo e reinará para sempre, é o alicerce da verdadeira segurança espiritual. Quando tudo à nossa volta parece instável, quando nossas emoções oscilam, quando a cultura muda, podemos firmar os pés na rocha eterna, Cristo. Ele é imutável, Ele é fiel, Ele é Deus. Isso também define nossa missão. Se servimos a um Rei eterno, então nosso chamado também é eterno. Não vivemos apenas para este mundo. Estamos sendo preparados para reinar com Ele. Como está escrito em 2 Timóteo 2,12, se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Isso nos leva a viver com propósito, com urgência e com reverência. Nosso culto, nosso serviço, nossa pregação e nossa adoração não são coisas passageiras, são sementes plantadas na eternidade. E por fim, ao considerarmos a eternidade de Cristo, somos confrontados com o convite da graça. O Deus eterno está chamando pessoas finitas, limitadas, pecadoras, como eu e você, para participar da sua vida eterna. João 17:3 nos dá uma definição preciosa da vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna não é apenas existir para sempre, é conhecer, amar e se relacionar com o Cristo eterno para sempre. Senhor Jesus, Verbo eterno, Filho glorioso do Deus Altíssimo, nós nos prostramos diante de Ti com temor e reverência. Hoje fomos lembrados de que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu estavas com o Pai antes que o mundo existisse. Tu és Deus de eternidade a eternidade. Obrigado por revelares a Tua glória nas Escrituras, por Te manifestares aos nossos corações com verdade, graça e poder. Tu és o Eu Sou, que apareceu a Moisés, o Cordeiro que caminhou com Abraão, a rocha que saciou a sede no deserto, o anjo que guiou o povo e o Salvador que se fez carne por amor a nós. Te louvamos porque a Tua obra não começou na cruz, começou na eternidade. E mesmo antes da fundação do mundo, já havias preparado o plano perfeito de redenção. Obrigado, Senhor, por nos incluires nesse plano. Ensina-nos a viver à luz da Tua eternidade, que não sejamos consumidos pelas pressões do agora, mas que tenhamos olhos para o eterno, coração voltado para o céu e uma vida fundamentada na rocha que é Cristo. Senhor, para aqueles que hoje ainda não compreendem plenamente quem Tu és, que o Teu Espírito Santo ilumine os olhos do entendimento, que eles vejam a Tua glória e se rendam a Ti, o Deus eterno, Salvador e Rei. E nós, Teus filhos, nos comprometemos a viver para Ti, a Te adorar não apenas com canções, mas com cada escolha, cada palavra, cada ato, porque Tu és digno de tudo. És o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Recebe, Senhor, nossa adoração eterna, pois a Ti pertence o reino, o poder e a glória, hoje e para sempre. Em Teu nome oramos, Jesus. Amém. Jesus não é apenas uma figura histórica, Ele é o Verbo eterno, o Eu Sou, o Yahweh encarnado. Ele estava lá antes do tempo, criou todas as coisas, se revelou nas páginas do Antigo Testamento e entrou na história para cumprir o plano eterno da salvação. Ele não foi uma resposta improvisada ao pecado da humanidade. Desde a eternidade, Ele já era o Cordeiro preparado, o mediador entre Deus e os homens. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e é por isso que podemos confiar nele com tudo o que somos. Toda a Escritura aponta para Ele, toda promessa se cumpre nele. Toda a adoração verdadeira converge para o Cordeiro que vive e reina para sempre. E agora eu te pergunto, você tem vivido como se Jesus fosse realmente eterno?
Você o reconhece como o Deus que criou você, que te ama e que voltará em glória? Isso não é apenas uma doutrina, é uma realidade eterna. E hoje ele ainda diz: vinde a mim todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. O Eterno se fez homem, para que você, mortal, pudesse ter vida eterna com ele. Se essa verdade tocou seu coração, não guarde só para você. Deixe um comentário dizendo: Jesus é eterno. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Curta, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum conteúdo que exalte o nome dele. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, permaneça firme em Cristo, o Deus eterno.